A igreja é lugar dos pecadores, dos santos, tá certo? E dos hipócritas. E o Papa fala assim: pecadores é fácil entender, somos todos. Olha para quem está do teu lado e diga: pobre pecador. Santos são aqueles que reconhecem de ser pecadores e confiam na misericórdia de Deus. Então olha para quem está do teu lado e fala: meu santo. E finalmente os hipócritas são aqueles que fingem de ser santos e justificam o pecado e vivem no vício e não reconhecem de ser pecadores. Então isso não diga para quem está do teu lado, porque aqui não tem nenhum hipócrita, talvez. Melhor não olhar. Mas eu queria dizer uma coisa muito simples e breve, porque queremos deixar tempo para oração, que é esta. Este é o lugar dos pecadores. A aliança em particular, vocês sabem que nasce para aqueles que não frequentam a igreja. Entre os nossos missionários tem muitos que viveram na prostituição, nas drogas, nos vícios, e hoje se entregam totalmente para Deus. E se no passado serviram ao demônio com muita força, com muita mais força hoje querem servir ao Senhor pela misericórdia de Deus. E na aliança nós vamos procurar aqueles que estão perdidos, pois nós cremos naquilo que acabamos de ler nesse salmo. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, bondoso, compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção das nossas culpas. O Senhor veio para nos justificar. A ação do Espírito Santo é esta. São João diz no seu Evangelho, no capítulo 16. Quando nós acolhemos o Espírito Santo, primeiro, nos convence quanto ao pecado. Nos faz sentir que somos pecadores. Sentimos a distância de Deus e a saudade da casa do Pai. A segunda coisa, o Espírito Santo nos dá a posse da justificação, que o Evangelho chama de justiça. O que é a justiça de Deus? Pagar pelos nossos pecados. Mas aqui é a boa notícia, é Jesus que pagou. A justiça de Deus é Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, os gregos. Mas eu não tenho outro vanto na minha vida, outra alegria, senão Cristo e Cristo crucificado. Pois é pela sua cruz que fui salvo. Então minha única alegria é olhar para Ele e lembrar-me que Ele nunca cansa de perdoar-me. Ele sempre me acolhe na minha fraqueza. E depois, o Espírito Santo nos faz tomar posse, diz São João, da vitória de Deus na nossa vida. Somos mais que vitoriosos naquele que nos salvou. Diga comigo, mais que vitorioso, eu tomo posse. Então, quanto mais pecador você se sente, saiba que você mais é amado por Deus. Eu tenho medo daqueles que não se sentem pecadores e que sempre olham os outros com desprezo e julgam os irmãos. Quanto maior o teu pecado, maior é o espaço que a misericórdia de Deus pode preencher na tua vida, no teu coração. E é claro que quando eu experimento a alegria do perdão, nunca mais vou beber do vômito de Satanás, pois o pecado é fonte de tanta amargura, tristeza e feiura, que quando experimento o sabor do céu, o perfume do paraíso, a alegria da pureza de Maria, eu não desejo mais beber do vômito. São Pedro diz mesmo assim, que quem volta a pecar depois do perdão, como um cachorro que volta a comer do próprio vômito. Ruim? Experimenta. Vomita, depois do almoço, você volta a comer do teu vômito. Este é pecar
depois de experimentar a alegria do perdão de Deus. Ou diz assim, como um porco que foi lavado e depois volta a rolar-se no barro. Mas se você chegou aqui com o coração contrito, com o coração sedento, mesmo que tenha pecado muito na tua vida, saiba que você hoje aqui, e o mais amado é que para você hoje se faz a maior festa do mundo, pois a festa de Deus, a alegria de Deus é perdoar os pecadores. Ele não cansa de nos perdoar, nunca. Nós cansamos de pedir perdão, diz Papa Francisco, mas Ele não cansa de nos perdoar. O Senhor, indulgente, favorável, paciente, bondoso, compassivo, não nos trata como exige nossas faltas, mas nos entrega o seu Filho. Não para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E Ele morreu na cruz, sufocado, esmagado, rachado, como um farrapo humano, que nem atraía o olhar dos homens, como um verme, diz a palavra de Isaías. E as pessoas viravam os olhos, como diz os Salmos, perante aquele amaldiçoado, pois está escrito na palavra, amaldiçoado, aquele que está pregado no madeiro, era a morte dos malditos. Ele carregou a nossa maldição, Ele carregou a nossa iniquidade, Ele carregou o nosso pecado na cruz, para que cada homem saiba quanto é preciosa a sua vida para o Pai. Ele não quer que ninguém se perca. Ele se dá por inteiro. Ele derrama o Espírito sem medida. E a nós cabe tomar banho neste oceano de misericórdia. Começou o ano da misericórdia. Cada dia deste ano tem que ser um júbilo de alegria, um renascer na graça de Deus, um romper com o pecado, um lançar-se para o alto, um voar nas asas do Espírito, como diz a primeira leitura. Até os jovens cansam, mas aqueles que esperam, de novo como meditamos esta manhã, aqueles que esperam no Senhor, têm asas de águia, e voam altos e não cansam, pois Deus não cansa de perdoar, Deus não cansa de amar, e quem tem Deus no coração não cansa de dar a vida. Quando você se sente cansado, reflita e pense, será que estou em Deus? Será que estou no amor? Ou no meu coração mágoas, ressentimentos, fechamentos, egoísmos, medos, insegurança, desconfiança, julgamentos, acusações contra mim ou contra os outros tomaram o espaço da misericórdia de Deus. É maravilhoso. Eu digo para vocês depois, basta um minuto, basta um segundo para abrir-se a graça de Deus, você renasce no Espírito de Deus. E quanto maior foi o pecado da tua vida passada, maior será a obra extraordinária da misericórdia de Deus, que chama, neste tempo em particular, os pecadores, para experimentar a misericórdia de Deus e testemunhar um amor que transforma os pecadores em santos. Aqueles que se sentem santos peçam esta graça para não se tornar hipócritas, para não julgar os outros, mas para levar o amor que você recebe para os outros e nunca esconder o teu pecado, nunca esconder o teu pecado. Porque quando você esconde um teu problema, um teu pecado, você impede a graça de Deus de agir na tua vida com poder, com força. Na Itália tem uma atriz pornográfica, uma ex-atriz pornográfica, que se chama Claudia Cole, que foi em Medjugorje. Medjugorje, quando chegou lá, foi numa circunstância particular, sentiu um amor tão grande, caiu de pé na frente do sacerdote, caiu de joelho na frente do sacerdote, e chorando confessou toda a sua vida, se levantou santa. Hoje vai na televisão, nas praias, nos espetáculos para testemunhar a graça que Deus operou na vida dela. E fala da castidade e convida os jovens a viver a castidade. Ela que foi atriz pornográfica. Já de Foucault, um dos maiores santos da nossa igreja, era um militar, mercenário. Ele vendia a sua vida por dinheiro para matar.
era francês. E foi como mercenário na África. Não tinha fé. Um dia encontrou um padre e o padre disse para ele: confessa-te. E ele disse: eu não tenho fé. E ele disse: mesmo assim, ajoelha-te e confessa os teus pecados. E ele deu um passo de fé, ajoelhou, confessou os pecados. Pois mesmo que um diga que não crê, ele sabe o que é pecado. Pois o Espírito age no coração de todos. E às vezes age mais naqueles que o mundo considera pecadores. Ele se ajoelhou e quando levantou santo. Confessou seus pecados e deu a vida para Jesus, morreu mártir na África. Vivia no meio dos Tuareg, uma tribo africana no deserto, somente adorando a Eucaristia como Jesus, escondido em Nazaré. Ele testemunhava no seu silêncio um amor que tinha transformado a sua vida de forma tão radical. Uma vez fomos na Polônia pregar em Woodstock, onde se reúnem os jovens para se prostituir, para se drogar, para se destruir, no hard rock, dias e dias de orgia. E quando chegamos lá, não sabíamos como pregar. E fomos com 1.000 jovens da Polônia para pregar no meio de 50.000 jovens que iam para se prostituir. E quando começamos a pregar, os jovens pregavam, nós não sabíamos falar polonês. Aconteceu que os jovens me trouxeram uma prostituta. Me disseram: padre, esta jovem é uma prostituta e fala italiano. Então eu pude falar com ela em italiano. Ela me contou. Eu disse para ela: filha, você sinta-se amada por Jesus. Jesus se deixou lavar os pés pelas lágrimas de uma prostituta, enquanto os assim considerados santos julgavam aquela prostituta, julgavam Jesus. Ele não sabe quem é esta mulher. Jesus sabia. Ele veio para os pecadores. E aí esta prostituta tinha acabado de receber uma oração e tinha acabado de cair no repouso do Espírito Santo. Hoje as leituras falam muito do repouso. Quem confia no Senhor repousa. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, encontrarei repouso para as suas almas. E ela me disse: padre, ok, vi uma luz, mas não sei o que é isto. Então eu orei novamente, porque nós não temos que cansar de orar, temos que orar com poder, com autoridade, sobretudo neste tempo da misericórdia. Deus quer derramar milagres. Ontem Padre Damião, que confessa aqui, veio comovido no fim da missa, não parava de falar, porque me dizia: padre, aqui acontecem milagres, vocês não se dão conta, são conversões fortíssimas. Eu confessei uma vez que era um matador na Praça da Sé. Vocês estavam pregando, vocês não sabem, mas aquele matador, naquele dia, foi morto por Jesus. Ele veio chorando. E naquele dia, ele me disse: eu tenho um único amigo, o revólver. A minha vida é matar para não ser morto. Mas hoje o Senhor me alcançou aqui na Praça da Sé. Vocês farão um talitacum daqui a pouco. Este poder da misericórdia, tomamos posse. Uma graça grande, Deus nos dá este dom. E lá, aquela prostituta, eu orei de novo. E quando orei, caiu no repouso novamente, ficou muito tempo. Quando levantou, ela me disse: padre, eu vi Jesus. Eu vim aqui para pecar, encontrei o Senhor a me salvar. Quando subimos no palco para pregar, nem sabíamos o que falar, porque é difícil falar no meio de um monte de jovens que se prostituem. Começamos com uma música e eu pensava: Senhor, dá-me palavra, porque não sei o que dizer. De repente ela subiu no palco, me pegou o microfone das mãos, porque o Padre Antônio não tinha passado o microfone para eu começar. E ela me pegou o microfone e disse: eu quero dizer que eu vim aqui para me prostituir, encontrei Jesus. Eu vi Jesus. Ele está vivo. Ele está aqui no meio de nós. Ele quer nos salvar. E aquela prostituta, como Maria Madalena, se tornou a primeira anunciadora de Jesus ressuscitado. Vivo no meio dos pecadores, pois a misericórdia resplandece com mais força, onde as trevas são mais densas. Aí que os raios da misericórdia de Deus se tornam mais resplandecentes. E nós podemos ser esta luz no mundo, estas estrelas no meio das trevas desta noite, em que a humanidade está mergulhada. São Paulo diz:
resplandeceis como astros do céu, na noite deste mundo. Esta é a nossa vocação de aliança de misericórdia. Isso é aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Eu digo de novo, basta um minuto, basta um minuto. Basta um segundo que eu digo, Jesus, eu confio em Ti. E Ele transforma a tua vida. Ele te arrasta das trevas. Ele te tira do lixo, te levanta. Como filho, repleto da sua graça. E neste ano nós não podemos cansar de pregar e testemunhar esta palavra que transforma os pecadores em santos. E o Senhor quer que nós possamos descansar no seu coração. Nós podemos renascer. Eu peço todo dia, nesse tempo com mais força, Jesus, eu quero nascer de novo. Me coloco lá no colo da Virgem e peço que Ele me faça nascer aos pés da cruz. Eu quero dar a vida, mas eu quero receber uma vida nova. E Deus prepara para nós da aliança, para os missionários, para nós todos, uma nova efusão do Espírito Santo, um Pentecostes de misericórdia, no útero de Maria. Jesus quer viver em nós com mais força, com mais ousadia. Precisamos tomar posse com mais força da palavra constitutiva. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me enviou para proclamar uma boa nova aos pobres. O ano de misericórdia. Este é o ano da misericórdia. É o ano em que a nossa palavra de vida vai resplandecer com mais força do que nunca. Não é por acaso que agora, dia 12, estaremos com o Padre Antonello pregando em Cracóvia, a primeira vigília em preparação do encontro do Papa com os jovens na Polônia de julho. A primeira vigília não foi dada a grandes movimentos, a congregações conhecidas, a ordens muito mais conhecidas e fortes do que a nossa. Foi dada para nós, porque somos os mais fracos. Porque Deus quer manifestar na aliança com mais força o dom que Ele nos deu. Precisamos tomar posse da graça de Deus. Não tenhais medo dos fracassos. O maior fracasso é este, a cruz de Cristo. E este fracasso redimiu o mundo. Vamos com ousadia, sem medo de fracassos, com força, recebendo o dom do Espírito Santo. Basta um minuto. Daqui a pouco iremos orar para todos vocês. Os missionários vão orar para vocês. E vocês depois em casa assumem este compromisso, o ano todo, orar para os missionários, para que sejam fiéis ao chamado, para que sejam constantes, para que sejam fortes contra o mal, para que sejam corajosos perante tantas provações que a gente enfrenta.